Gente, eu tava aqui no carro, no táxi, assistindo o vídeo do Nicolas Ferreira falando da fraude no INSS das aposentadorias. Aí o taxista, um senhor muito respeitoso, pode ir reto na outra ali. Você falou o quê? Que era descontado o quê de você quando eu tava vendo o vídeo? R$ 45 todo mês desconta. Tá descontando aí. Aqui à direita agora. Esse mês descontou aí. Descontou 45 e não sabe por quê. Não sei por quê. Todo mês desconta R$ 45. Gente, não tô acreditando nisso. Tava vendo o vídeo e o cara me falou isso. Não tô acreditando, real. Era que o PT não tinha o direito de errar no quesito corrupção. A história pesava demais sobre os ombros do país, do partido. A partir de 2023, uma quadrilha entrou em campo mesmo, vendendo dados das pessoas para que elas passassem a constar em cadastro. É estarrecedor o número de casos que vão aparecendo sobre aposentados que descobrem que parte da sua aposentadoria estão sendo roubados. Nas minhas redes sociais eu tenho visto e tenho recebido diversos casos e denúncias de aposentados que estão descobrindo a devassa que fizeram nas suas aposentadorias. A situação é tão estarrecedora que até militantes da velha imprensa estão se confrontando entre si para questionar o desgoverno corrupto que nos assola. Assista esse trecho de Luiz Megali da esquerda cheirosa, da Band, e a jornalista da extrema esquerda Mônica Bergamo, do qual ele faz um questionamento totalmente coerente. Eu acho um pouco, já que você perguntou, um pouco cansativo esse papo de que o presidente não sabia de nada. Porque é sempre a mesma coisa. Escândalo do Francenildo, do Caseiro, Aeropalócio, Lula não sabia de nada. Mensalão, não, era o Dirceu, Lula não sabia de nada. Petrolão, não, era a base aliada, o Lula não sabia de nada. E agora escândalo do INSS, era o PDT, o Lula não sabia de nada. O presidente não sabe de nada nunca. Jamais. E todos esses escândalos aconteceram, tá? Não foi invenção nem da PF, nem da imprensa. As penas podem ter sido canceladas porque o juiz do Petrolão era obviamente suspeito, né? Mas os crimes aconteceram. Todos esses crimes aconteceram e nunca o presidente sabe de nada. Haja boa vontade para acreditar nessa hipótese. E acreditando nessa hipótese, como é possível que o presidente não leia as reportagens que saíram a respeito desse assunto? Como é possível que o Carlos Lupe tenha tomado essa decisão, não ele? Aliás, ele, né? Porque ele disse que sabia dos desvios desde o ano passado, sem consultar o presidente. Nada passa pelo Palácio do Planalto? Os assuntos da maior importância entram por um ouvido e saem pelo outro, se é que entram. Haja boa vontade para acreditar e haja boa vontade para entender que alguém, sem saber de tanta coisa grave que acontece em Brasília, tem o controle do que está acontecendo no país. Não há boa hipótese. Mônica, se há alguma coisa que todo mundo sabia quando o Lula voltou à presidência, né, ganhou legitimamente a eleição 3 anos atrás, era que o PT não tinha o direito de errar no quesito corrupção. A história pesava demais sobre os ombros do país, do partido. Demais. A desconfiança era muito grande. Lula não voltou sob aclamação. Boa parte dos votos que recebeu foi de gente que tapou o nariz e votou 13 para evitar um segundo governo Bolsonaro. Né? O Lula não voltou com esse grande ativo político, né, para fazer o que bem entendesse. Ele voltou sob o nariz torcido, sobre o olhar o olhar torto de boa parte dos eleitores. Não foi o PT, foi o PDT. Ok, mas num governo do PT. De novo. É difícil, vai ser difícil esse escândalo, por mais que dinheiro público seja utilizado, que o dinheiro seja devolvido. Aliás, eu nem sei como isso vai acontecer, os que já morreram. E a situação não para por aí. Na Globo News também a jornalista e socialista Malu Gaspar tomou o Red Pill e começou a falar um monte de verdades, deixando seus colegas fervilhando por dentro e sem poder dar um pio a respeito das ações e medidas que Jair Bolsonaro propôs em 2019 para combater as fraudes. Porém, o Congresso de esquerda vetou o PEC do Bolsonaro que iria combater essas fraudes. Assista. O que acontece? Essa regulamentação inicial era uma medida provisória, a chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer
confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral, e essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Por quê? Na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios, que depois a gente viu que, dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né, que foram também fraudes em massa. É disso que se trata. E aí você tem os números que mostram que esse processo vem de 2016 e, pelo que eu conversei com alguns sindicalistas, uns que ficaram excluídos do esquema e outros que estavam no esquema, eles são muito claros ao dizer que depois que o governo Temer acabou com a contribuição sindical, eles ficaram muito dependentes desse tipo de desconto. E muitos deles passaram a fazer de tudo para filiar trabalhadores. O que foi acontecendo aparentemente, a partir de 2023, pelas apurações da Polícia Federal e pelo que eu ouvi de sindicalistas, é que, a partir de 2023, uma quadrilha entrou em campo mesmo, vendendo dados das pessoas para que elas passassem a constar em cadastros. Então é isso, minha gente. O escândalo do INSS tem cara, tem cheiro de fraude do PT, mas agora eles exporão mais dos seus agentes infiltrados na relatoria da CPI do INSS. Tudo isso com a intenção de atrapalhar as investigações. Só no Brasil que o suposto culpado tem direito de atuar nas investigações sobre o seu suposto crime. Meu nome é Jander Pires, siga-me nas minhas redes sociais, peço gentilmente que deixe o seu like para ajudar o vídeo. Muito obrigado por você que esteve até aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Um pouco, você como um cara que vive nos Estados Unidos e militou ali, por que o Trump foi eleito e o que significa? Eu posso escolher não responder isso, porque claro, é o seguinte. Você pode tudo. Até o táxi me pergunta isso, eu digo assim, o americano se vira sem governo, o brasileiro não, porque vocês vivem com o governo interferindo na vida de vocês. O americano vive do capitalismo, então a nossa roda é o dinheiro e o de vocês é o governo. Então a diferença é essa. Vocês vivem de uma máquina estatal, nós vivemos de uma máquina chamada dólar.